Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver hoje, agora e sempre. Então, com muita paz nos nossos corações, nós vamos agradecendo a Deus, Pai da vida, a oportunidade bendita de todos nós estarmos reunidos em nome de Jesus. Pai da vida, te agradecemos por essa oportunidade bendita, para que nós possamos nos restabelecer fisicamente, espiritualmente. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e sempre nos ampararmos junto às forças do bem, para que cada vez mais nós possamos nos sustentarmos no amor do Mestre Jesus. Então, nessa paz e nessa tranquilidade, nós vamos abrindo a nossa assistência da noite de hoje, graças a Deus, para que nós possamos dar continuidade à nossa assistência antes da palestra. Nós fazemos uma pequena leitura. Hoje é o sinal verde de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A lição é a número 15, ver e ouvir. A visão e a audição devem ser educadas, tanto quanto as palavras e as maneiras. Em visita ao lar de alguém, aprendamos a agradecer o carinho do acolhimento sem que nos detemos em possíveis desarranjos do ambiente. Se ouvirmos alguma frase imperfeitamente falada na voz de pessoa amiga, apreciamos a intenção e o sentimento na elevação em que se articula, sem anotar-lhe o desalinho gramatical. Saibamos ver as situações que nos cercam, sejam elas quais forem, sem sombra de malícia, a ferir os nossos pensamentos. Registrando anedotas inconvenientes em torno de acontecimento e pessoas, tenhamos suficiente coragem de acomodá-las no arquivo do silêncio. Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência é o mesmo que aplicar-lhes veneno através dos ouvidos. Em qualquer circunstância é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. Essa lição é mais uma daquelas que pedem para que nós reflitamos com relação aos nossos atos e os nossos pensamentos, para que nós possamos cada vez mais contribuir com o ambiente em que nós vivemos. Então, dando continuidade aos nossos trabalhos da noite de hoje, vamos pedir para a Ângela fazer conosco, explanar o Evangelho, para que nós tenhamos uma boa lição, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho assistencial da noite de hoje, graças a Deus. Acho que não. Acho que não. Então, boa noite a todos. Boa noite. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver agora e sempre, e que nós possamos aproveitar esse momento que estamos aqui juntos para refletir, para alimentar o nosso espírito e para nos tranquilizar. Vamos deixar um pouquinho
a nossa problemática de lado, a correria do nosso dia a dia, da nossa semana, deixar um pouquinho de lado para nós conseguirmos refletir um pouco sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. E hoje nós traremos o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema: não coloqueis a candeia embaixo do alqueire. Então, assim, para trazer para os nossos dias, né, como se nós não fôssemos colocar a luminária, né, a luz, o lampião, aquilo que ilumina, embaixo da mesa. Não, vamos colocar num lugar alto para que ilumine. Mas esse capítulo tem, do trecho 13 ao 16, o subtítulo: a coragem da fé. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho nessa noite, a coragem da fé. Primeiramente, vamos trazer aqui o significado dessas palavras, assim, o significado de forma simples, mas apenas para o nosso entendimento. Coragem. Coragem vem do latim coractium, que vem da palavra cor, derivação de coração, que na antiguidade, isso é uma curiosidade que eu também não sabia, na antiguidade, a casa que abrigava, o coração era considerado a casa que abrigava tanto a coragem quanto o pensamento. Então, quando alguém estava imbuído de coragem, é como se ele tivesse buscado essa energia do coração, que emanava e que ele pudesse realizar algo, né? Então, é uma moral forte, né? Uma bravura. Isso é o que nós entendemos como coragem. E a fé, né? Fé também é algo que a gente sempre traz aqui, sempre traz um pouco de significado. Ela tem uma amplitude no entendimento. No entanto, de maneira assim mais simples, ela vem do latim também fides, que é fidelidade, né? E significa, entre outras coisas, aquela crença na existência de Deus, a crença na vida, né? A crença em algo abstrato. Então é a fé que nós trazemos. E uma coisa curiosa também é o entendimento que a fé, por exemplo, ela abriga dentro do campo jurídico. Não sei se nós já prestamos atenção quando um tabelião de um cartório, por exemplo, vai registrar um documento e ele verifica toda aquela documentação, a declaração das pessoas. Então ele fala: eu dou fé nesse ato que aqui está ocorrendo, ou seja, ele coloca como verdade, né? Como ele testifica aquela ação naquele momento. Então, ele deu fé. A fé também traz esse significado de verdade. E confessar, nós vamos falar essa palavra aqui e daqui a pouco nós vamos entender por que estamos trazendo o significado dessa palavra confessar. Confessar vem do latim confitere, que significa conhecimento, e intensificativo, mais com a palavra fatere, que é admitir, ou seja, admitir um conhecimento, né? Confessar, trazer à tona algo que nós conhecemos. Então, por que nós estamos trazendo aqui estas palavras, destacando essas palavras, coragem, fé e confessar? Vamos agora voltar ao trecho que traz no Evangelho segundo o Espiritismo, palavras de Jesus, que está lá em Mateus, no versículo 10, no capítulo 10, versículo 32 e 33, e também em Lucas, no capítulo 9, do versículo 9, do seu versículo 26, né? Capítulo 9, versículo 26. Então Jesus diz assim: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar, aquele que me esquecer, diante dos homens também eu renegarei, diante de meu Pai que está nos céus. E em Lucas ele fala, Lucas, né, traz assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele diante do Pai e no momento da glória do Pai. Bom, então aqui
aqui nós vamos tentar compreender um pouco a situação que o mestre trouxe isso. Ele avisa, ele convoca os seus discípulos, pouco antes já do seu momento de prisão, da sua crucificação, ele sabedor de que já estava próximo a sua retirada aqui do plano físico do planeta Terra, ele coloca a atividade àqueles seus discípulos que o acompanharam e que foram testemunha de todos os seus feitos, além de todo o ensinamento que Jesus foi passando e a explicação que muitas vezes ele dava somente aos seus discípulos. Porque quando ele explicava as parábolas, eram difíceis sim de compreender, eram histórias que muitas vezes nós não entendíamos, o pessoal da época não entendia, mas os seus discípulos perguntavam: mestre, o que significou aquilo que disseste à multidão? E Jesus colocava de uma maneira uma explicação melhor para eles. Então, estes que o acompanharam possuíam esse conhecimento, o mestre passou a eles. Então Jesus convoca-os e diz que eles continuassem, que eles confessassem esse conhecimento a todos. Por quê? Porque era necessário dar a continuidade do Evangelho. Nós só temos o Evangelho hoje porque esses apóstolos foram passando, foram ensinando, foram escrevendo, né? Porque senão nós não teríamos. E Jesus, sabedor da importância de se manter o caminho, porque era algo simplesmente que ia dividir toda a humanidade, que ia ser um marco na evolução, né, de nós aqui no planeta Terra, era necessário este trabalho dos apóstolos. Agora nós podemos trazer aos nossos dias, porque muito foi o sacrifício daqueles que caminhavam com o Mestre, escolhidos por Ele. E nós pensamos: e qual é a nossa tarefa? E qual é o nosso sacrifício? O que nós devemos realizar na nossa vida diariamente? Para nós também servem essas palavras do Mestre, porque nós também podemos confessar aquilo que já conhecemos perante os homens, perante as pessoas. Mas como vamos fazer isso? Apenas sair falando por aí? Não, porque nós vamos declarar algo que já está querendo germinar dentro de nós. Quando nós escolhemos um caminho que ele é equivocado, ele é contrário à lei de Deus, nós sentimos um incômodo dentro de nós, sentimos um espinho, algo não está certo. Então percebemos que temos que mudar. E como vamos mudar? Vamos buscar a coragem, vamos buscar essa força da fé, porque só isso consegue realmente realizar. É quando nós vamos confessar: olha, eu tenho esse conhecimento, eu percebo que o caminho, que nessa situação existe um bem que eu posso realizar. Então, é nesse momento que a gente traz essa confissão à tona. E por mais difícil que seja essa mudança, nós começamos a realizar ela dentro de nós. Nós começamos a nos empenhar em nos dar melhor com os nossos queridos, em compreender situações que podem, no momento, ser difíceis ou ser uma mudança um pouco trágica ou diferente daquilo que imaginamos, mas é um novo caminho que tem que ser percorrido. Uma doença, por exemplo, que aparece em nossa vida, e existe ali um tratamento que é difícil, é longo, mas nós temos que buscar a coragem, buscar aquela fé que o Mestre ensinou a nós e colocá-la em prática, né? Para nós termos uma exemplificação, quando nós fazemos uma declaração de imposto de renda, por exemplo, já ouvimos muito falar nisso, às vezes nós precisamos fazer isso. Então, a Receita Federal, o governo, precisa saber quais são os bens, quanto que a pessoa recebeu no ano. Ela declara. Muito bem. Assim também nós precisamos fazer com os nossos tesouros morais, aquilo que já começamos a aprender de Jesus. Nós temos que declarar aquilo que já sabemos. Não adianta nós simplesmente nos distrairmos na nossa vida,
não queremos colocar em prática. Não, é necessário assumir uma postura, muitas vezes, de auxiliar o outro, de perdoar o outro, e não deixar para depois, não postergar, porque é chegado o tempo de nós agirmos agora. E Joana de Ângeles, no livro Vigilância, ela nos traz esse pedido para que nós possamos ter a coragem de mudar agora, não deixar para depois. Iniciar, às vezes, uma atividade de participação fraterna, uma participação na comunidade, iniciar voltar a uma relação que nós deixamos de um parente antigo e que precisamos reatar. Então, não deixar para depois, fazer já, porque isso exige coragem, mas é necessário buscar essa coragem pela fé. Emmanuel nos fala que a fé, ela não é algo assim simples, ela é uma sabedoria que já vem desde o início da nossa existência, desde quando estávamos começando, éramos primitivos, já vínhamos trabalhando essa fé. E ele ainda fala, no livro Pensamento e Vida, que nada existiria se não fosse essa energia da fé presente em tudo, em toda a natureza, inclusive. Então, é necessário nós abraçarmos essa fé, criarmos essa coragem para movimentar, para escolher aquele caminho, aquele início, e muitas vezes para parar também, porque quando nós tomamos um caminho equivocado, por exemplo, um caminho de vícios, nós temos vícios diversos, substâncias tóxicas, lícitas, ilícitas, além dos vícios morais que nós já possuímos também. Mas um exemplo desses vícios de substâncias que são tóxicas, que nós já sabemos que tem um mal para o corpo físico, mas não é só o mal para o corpo físico, existe o desequilíbrio espiritual. E nós, sabedores, temos que declarar que sabemos sim dessa condição e realizar a mudança e ter a coragem de parar no caminho que não dá certo e retomar um caminho de reconstrução, um caminho onde nós vamos fazer a abstinência dessa substância, que pode trazer sim um prazer ilusório. É ilusório porque ele causa dependência, Então é necessário ter a coragem de parar. Essa semana passada, uma colega de trabalho, se referindo a outra colega, ela disse uma frase que eu estava junto e achei muito impactante, porque ela fazendo um tratamento de câncer de pulmão, ela dizendo a outra: olha, pare com o cigarro agora, antes que ele pare com você, porque o prazer da vida é muito maior e a gente se ilude. Então ela deu esse exemplo, eu achei uma coisa muito, muito forte, porque muitas vezes a gente precisa dessa coragem para realmente parar algo que não está certo, e precisamos da coragem também para começar. A benfeitora Joana de Ângeles nos fala que além da perda de tempo que muitas vezes nós temos com hábitos que são infelizes, nós muitas vezes também gastamos a nossa energia de maneira improdutiva. Então vamos analisar, vamos fazer um equilíbrio na nossa energia. O que nós estamos direcionando na nossa vida? Qual o tempo que nós damos a nós, a nossa família? Qual o tempo que nós damos aos outros? É necessário ter um equilíbrio de todas as nossas tarefas. É necessário perceber aquilo que pode ser reajustado. Um pequeno reajuste pode simbolizar uma grande mudança, uma maneira na qual nós conseguimos colocar mais efetivamente o Evangelho do Mestre em prática. Porque falar pode parecer fácil, realmente realizar é difícil, mas o começo exige uma energia e nós possuímos essa energia. Isso é o mais interessante. E a benfeitora nos fala
Emmanuel também nos fala para aproveitar este tempo, abraçar esse tempo, estar feliz pela oportunidade de realizar as pequenas tarefas com amor, com muito amor. E Deus vai nos trazer, nos proporcionando glórias. Essa é a glória que Paulo, o apóstolo Paulo, nos traz também em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13. Ele nos fala que se nós levantarmos com coragem, agir dentro do Evangelho do Mestre, nós vamos estar permitindo o reflexo de Deus em nós. É como essa ressonância de Deus em nós. E a glória se fará presente. O que é essa glória? Nós podemos trazer como um entendimento que significa um tempo no qual a maior parte das pessoas já estará envolvida nesse Evangelho de Jesus, que é essa nova etapa que o planeta em breve entrará, que é o momento de regeneração. Então hoje, ou antes ainda, na época do Mestre, todos tinham até vergonha. Como assim seguir o que esse mestre fala? Seguir o amor, seguir o perdão, oferecer a outra face. Isso parecia algo muito diferente daquilo que eles estavam acostumados. Não entendiam Deus como Pai, mas foi necessário coragem para quebrar velhos paradigmas e iniciar uma nova trajetória do amor. Muitos se envergonharam, nós possivelmente, mas agora é o momento de que nós temos que deixar de lado, temos que nos imbuir com essa força da mudança, com essa coragem da fé, para que o tempo se faça presente e nós transformemos a regeneração em nós mesmos e sentiremos muita felicidade, porque todos estarão com essas sementes em seus corações. Estará mais fácil propagar o bem, porque ele estará imbuído em muitos. E é dessa maneira que nós vamos fortalecendo a nossa moral e vamos tendo força não só para os desafios aqui no planeta Terra, que são muitos, mas também para o equilíbrio na vida espiritual, porque nós continuamos a nossa vida no plano espiritual, em espírito, mas se não buscamos equilíbrio agora, ficaremos desequilibrados após. Então é necessário a mudança já, o reajuste muitas vezes, né? Aquele despertar. O que eu tenho que fazer? Qual é a oportunidade que eu tenho que abraçar? Podemos imaginar um jovem, por exemplo, que realizou uma viagem para outro país, para conhecer o idioma do outro país. Então a sua família se juntou, buscou recursos, investiu numa viagem de intercâmbio a esse filho. Esse filho conseguiu uma oportunidade e foi aprender um idioma em outro país. Só que ele chega lá e fica envergonhado, acabunhado, tímido, se distrai com outras coisas, não relaciona, não se expressa e passa o período daqueles meses que ele ficou combinado lá e não aprende o idioma. Ele retorna. Quando ele retorna, a família pergunta: mas você não adquiriu esse conhecimento? Você não teve essa troca com aqueles que moravam nesse país? Eu fiquei tímido, eu fiquei envergonhado e não aprendeu. É esse sentimento que nós teremos ao chegar no plano espiritual e não termos nos expressado, não termos nos envolvido, não termos muitas vezes nos relacionado melhor com aqueles que convivem conosco. Não tivemos a troca, não tivemos esse conhecimento. Como fala aqui o Jesus, né? Não tenha vergonha dos meus ensinamentos. Então, se eu vou, faço essa reencarnação, venho aqui no planeta, mas eu fico tímido, ou eu fico distraído com tantas coisas e não busco essa verdade, né? Não busco essa confissão, que é trazer esse conhecimento e é testemunhar essa fé. Não busco isso. Então eu não agrego. Mas o intuito do ser
é crescer. Portanto, essas palavras do Mestre, elas nos convidam diariamente para que nós façamos essa confissão interna. Cada qual tem a sua tarefa, cada qual tem a sua cruz, mas a consciência de que nós estamos fazendo pelo bem do outro, pelo nosso bem, ela tem que estar presente, porque assim nós faremos melhor, assim nós dedicaremos melhor, teremos mais paciência com os nossos filhos, com as nossas crianças, com os nossos jovens, teremos mais dedicação na nossa comunidade. Por quê? Porque nós entenderemos o porquê estamos aqui. E vamos aproveitar, assim como um jovem tem que aproveitar a sua viagem para realizar aquela troca, aquele conhecimento, nós também temos que aproveitar essa viagem que fazemos aqui ao planeta Terra, que é uma viagem do Espírito, tão concreta, tão real, que nós esquecemos naturalmente de onde viemos. Mas isso não tem importância. É necessário sim estarmos atentos e focados aqui, mas sabedores de que os verdadeiros tesouros são o tesouro espiritual. É esse caminho de amor que o Mestre vem nos trazer, esse convite que ele nos faz diariamente. Então, a exemplo de tantas pessoas olhando a trajetória, as dificuldades, nós podemos aprender uns com os outros. Como essa mulher que deu esse comunicado, né, do seu tratamento, ela está fazendo o tratamento e ela está com bastante força e pediu a outra pessoa: olha, deixa esse vício para lá, porque ele pode acarretar sim doenças. E assim com tantas outras coisas. E nós podemos aprender simplesmente tendo essa troca, simplesmente buscando o que há de melhor em cada um de nós. Então, não vamos deixar a peteca cair, não vamos desanimar. Se necessário, vamos buscar o auxílio sempre, porque nós não precisamos e nem devemos saber de tudo, nem como resolver. Vamos buscar auxílio. Há tantos e tantos lugares. Jesus, com o seu Evangelho, e podemos assim dizer, graças a Deus, já está presente em tantos templos religiosos. Possamos dar continuidade com essa presença do Evangelho. Possamos trazer o Evangelho dentro do nosso lar cada vez mais, exercitando a paciência, exercitando a oração. Só para finalizar também, quero trazer um exemplo de uma maratonista, atleta queniana, chamada Sebina Chebet. E ela deu início à trajetória do atletismo entre mulheres no Quênia. Em 1973, ela ganhou uma maratona nacional lá no Quênia. E ela, como não tinha recursos, mas acreditava no seu potencial, ela correu descalça e de saiote, porque ela não possuía a indumentária esportiva. Mas ela acreditou em si, com toda a dificuldade, e fez isso, e ganhou. E chamou muita atenção pelo seu esforço. A partir dali, ela conseguiu algum apoio, e ela conseguiu participar de campeonatos internacionais, onde ela chegou até a ter uma medalha de bronze, representando o seu país. E com isso, ela iniciou também no país a motivação para que outras atletas femininas pudessem se esforçar, né, e desempenhar o atletismo. Então veja, ela tinha ali um caminho de pedras, né, vamos assim, por assim dizer, mas ela não desanimou. Nós também temos que buscar esta coragem diariamente, porque os nossos caminhos muitas vezes vão estar cheios de pedregulho, cheios de dificuldades, cheios de desafios, mas nós não podemos nos dar por vencidos. Temos que enfrentar, buscar essa força
em Deus, buscar o exemplo do Mestre e enfrentar mesmo aqueles caminhos cheios de pedra, que possamos passar ali descalços, mas seguir, né? Muitas vezes meus pais contam, né, trajetórias que eles faziam no campo, que eles faziam longas trajetórias descalços e enfrentavam ali toda a dificuldade, mas com muita força. Então nós temos que nos imbuir dessa força, porque às vezes pequenos percalços já nos fazem desistir das nossas tarefas ou dos nossos objetivos mais nobres. Então, não vamos deixar a peteca cair. Vamos nos imbuir dessa força, buscar esta coragem, a coragem de muitas vezes mudar a opinião, quebrar paradigmas, né? E começar. O começo parece difícil, mas quando começamos, percebemos que vamos engrenando e essa energia vai fluindo. A fé é uma energia que precisa ter um condutor. O nosso condutor pode ser o amor, pode ser a oração, mas nós nunca podemos bloquear esta fé. Vamos nos dar as mãos e permitir que essa fé sempre seja presente em nós. Ter a coragem de levar aquilo que temos de bom, colocar para que possa auxiliar o outro. E o outro certamente também nos trará algo que nós necessitamos. E nós precisamos ter a humildade de receber também. Então, dessa maneira, eu vou deixar apenas mais uma palavra aqui dos Salmos, né? Salmos 23, que nós já conhecemos bem. E esse trecho é muito bonito. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Sejamos assim, sempre com Deus, sabendo que Ele está conosco. E se Ele está conosco, nós conseguiremos. Muita paz a todos, possam ter uma ótima assistência, sejam envolvidos nessa energia de luz e de paz. E vamos continuar a nossa semana em muita alegria e muita paz no coração. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Ângela. Gente, vamos para o nosso momento de vibração agora. E só lembrando que aqui fora a gente descruza as mãos e as pernas. E, perdão, aqui fora a gente doa e lá dentro a gente recebe, tá? Aqui fora a gente põe a mão para baixo. Vamos fechando os nossos olhos, tranquilizando nossa mente, nosso coração. Vamos imaginando um campo verde florido, uma cachoeira. Pássaros ao fundo cantando. Vamos dizendo: Senhor e Mestre Jesus, Senhor da vida, Senhor dos mundos, estamos aqui nesse momento para poder vibrar.
nossos pensamentos, imaginando o teto do abrigo de luz se abrindo e saindo do nosso peito uma luz azul muito intensa. E essa luz azul de cada um vai se unindo e subindo aos céus, auxiliando o plano espiritual nesse momento de vibração. Vamos enxergando de longe o nosso planeta Terra. E essa luz azul que emitimos do nosso peito vai envolvendo todo o nosso planeta Terra, como se fosse uma cortina energética. E o plano espiritual vai usando essa nossa energia sobre os países que estão em guerra. O plano espiritual vai usando a nossa energia para furar a barreira do ódio, da vingança e da perversidade que está sobre esses países. E que por essa janela o plano espiritual possa socorrer os nossos irmãos que desencarnaram em guerras, em violência contra suas famílias. Que os dirigentes desses países em guerra possam ser envolvidos também numa luz de muito amor, de muita paz. Vamos trazendo o nosso olhar aqui para o nosso Brasil, envolvendo todo o nosso país, esse povo trabalhador, nessa mesma luz azul, essa luz curativa. Que essa luz possa ser distribuída pelo plano espiritual aos hospitais, aos asilos, orfanatos, centros de reabilitação, principalmente pelos nossos irmãozinhos, moradores de rua, que o seu coração é a sua mente, possa ser alimentado com muito amor e muito carinho. Vamos voltando aqui para o abrigo de luz, e que cada um possa mentalizar o seu lar nesse momento, envolvendo a ele em muita luz, muito amor, muita paz e muita harmonia, envolvendo também os entes queridos que lá deixaram, os seus animaizinhos. E nesse clima de paz e serenidade, peço à equipe do Dr. Bezerra de Menezes que possa colocar na água da casa, da residência de cada um, o fluido necessário para alimentar a alma e o espírito. Pedimos ainda, Pai, pelos trabalhadores dessa casa, encarnados e desencarnados, que todos esses irmãos possam ser abraçados com muito amor e com muito carinho. Sempre agradecemos a oportunidade de podermos estar aqui
doando energia, recebendo energia, trocando o nosso fluido vital. Que nós possamos ter a presença também do nosso irmão mentor, no dia escolhido de cada um no nosso Evangelho do Lar. Pai, finalizamos os trabalhos aqui no salão. Que nós possamos ter uma semana de muita luz, muitos desafios e muitas realizações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, que Deus abençoe a todos, graças a Deus. Quem está em tratamento, cartãozinho branco.